Nos últimos dias, o que mais tem acontecido é as pessoas virem falar comigo. Thiago, que absurdo, a gasolina aumentando, a vida já tá tão dura, tudo caro, e a gasolina ainda vai e aumenta. Meu Deus, eu achei que a gente já tava livre disso quando a gente mandou Bolsonaro ir fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Aquela promessa do governo na campanha de rever a política de preço da Petrobras, tá esperando, hein? É isso, pessoal, tem muitos problemas colocados sobre essa questão do aumento do preço da gasolina, tem problemas que nós herdamos de processos anteriores, tem riscos e desafios para esse próximo período. Isso impacta muito a nossa vida e tem coisas de grandes proporções. Então vamos conversar sobre isso. Bom, e por que eu tô aqui com o jaleco que os camaradas petroleiros do Sindipetro enviaram para mim, que é uma homenagem a essa categoria que eu admiro tanto, mas também porque não tem como falar da política de preço de combustíveis sem falar da Petrobras, da luta dos seus trabalhadores e dos desafios que tem colocado em torno dessa empresa. A gente está falando de uma empresa, gente, que foi criada há 70 anos. Em outubro, a Petrobras vai fazer 70 anos. Foi criada em 53, com esse objetivo de promover soberania energética e, na lógica, naquele momento, desenvolvimentista de país. A Petrobras tinha um monopólio da produção de petróleo no país, e isso foi quebrado em 1997 pelo governo FHC, um governo neoliberal, que a partir dali trouxe uma competição com o mercado internacional das indústrias de óleo e gás. E era uma tentativa geral de abrir o mercado para privatização. Tinha até proposta na época de mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, uma lógica de adequar mesmo para fonemas estrangeiros e que foi barrado, felizmente, pela luta do povo trabalhador dessa empresa. Gente, nós estamos falando da maior empresa estatal da América Latina, uma das 100 maiores do mundo. Em 2010 chegou a ser a segunda maior empresa de energia do mundo. Ele passou por muitos problemas com a crise econômica mundial, o preço das commodities baixo, o barril do petróleo baixa muito também. Isso impacta severamente na Petrobras. Em 2014 passa por um processo ainda mais difícil, mas já voltou a ser uma das empresas de maior lucratividade do mundo. A política da Petrobras, como qualquer estatal, vai depender dos governos que estão ali sob controle do Estado naquele momento. E é sempre um objeto de disputa, gente. A depender do governo, vai estar em disputa se ela vai ter uma política mais pública, menos privada. Vai ter uma disputa sobre quem fica com o resultado desse trabalho. Se vai ser uma lógica mais para reinvestimento em produção e pesquisa, vai ser para reinvestimento social, para política de transição energética, inclusive, né? Ou se vai ser uma lógica para promover lucro para os seus acionistas. E vai ter sempre a disputa também sobre a política de preço. Se vai ser uma política de preço mais focada no baixo impacto econômico, né, na lógica de baixo custo de vida, ou se vai ser uma lógica de uma política de preço focada na maior rentabilidade. Vai sempre depender dos governos que estiverem sob gestão do Estado naquele momento, porque a Petrobras é uma empresa estatal de economia mista e que o governo é o sócio majoritário, o acionista majoritário da companhia. Então a gente viu, por exemplo, no ciclo petista de 2002 a 2016, um aumento do investimento público na Petrobras, um aumento de uma lógica de subsídio a programas governamentais, ações sociais, um fortalecimento da ação dos trabalhadores, assim como a gente viu em outros governos, um fortalecimento da lógica privatista, da lógica de entrega do patrimônio nacional, da lógica de aumento do lucro dos acionistas. Então isso está em jogo sempre quando a gente fala de Petrobras. E aí não tem como a gente falar de preço na Petrobras sem falar de Temer e o golpe de 2016. O golpe de 2016 tinha como um de seus objetivos o avanço na lógica neoliberal no país, a entrega do patrimônio nacional para o capital estrangeiro. E o Temer fez isso, né? Uma lógica muito mais privatista da Petrobras, um direcionamento maior na lógica do lucro dos acionistas e, principalmente, o grande vilão do que é essa mudança de preço. Mudou a política de preço para o PPI, que é o preço por paridade de importação. Esse é o grande vilão desse momento. Como é que funciona esse mecanismo que está instituído desde outubro de 2016? Ela é uma lógica de regulação do preço da gasolina, não pelo custo de produção, mais o que quer colocar de reinvestimento, investimento social e lucro dos acionistas meramente ali numa lógica de produção nacional. Ele regula o preço a partir do valor, da variação do valor do dólar, a partir da variação do preço do barril de petróleo no mercado internacional e dos custos de importação dos derivados. É como se o Brasil não produzisse mais petróleo próprio e o preço fosse baseado como se a gente tivesse que comprar tudo de fora. E faz sentido isso para o povo brasileiro que há 70 anos investiu em criar uma empresa nacional com capacidade de ter soberania energética também, de ter uma política mesmo de produção de combustível e energia para a sua própria população? Não faz sentido para o povo, mas faz sentido para os acionistas, que passaram a lucrar muito mais a partir da instituição disso. A gente viu o preço da gasolina disparar porque passou a ser regulado com o mercado internacional e não com um país que era autossuficiente em petróleo. E aí o que já era ruim fica muito pior com o governo de extrema-direita do Bolsonaro. Aí a gente sabe o aumento do entreguismo, o aumento da lógica da privatização de alta intensidade. O Bolsonaro foi uma das primeiras pessoas a falar abertamente sobre a privatização da Petrobras, porque os governos de direita eles tentam fazer isso de várias formas, mas não tocam no assunto da privatização geral da empresa. E o Bolsonaro chegou a falar isso, foi muita luta para impedir a privatização da Petrobras, já teria sido privatizada, inclusive. O aumento da lógica do lucro para os acionistas, o tempo todo, isso faz a disparada do preço da gasolina nas bombas. E Bolsonaro
criou uma disparada recorde do preço das bombas da gasolina. Todo mundo que estava aqui esses últimos 4 anos viveu isso e sabe muito bem. Inclusive, lembra que quando chega o ano eleitoral, tudo muda, porque aí está disputando, é uma lógica eleitoreira. E Bolsonaro, para disputar a eleição e fingir que o governo dele não foi aquela tragédia social e econômica que ele foi, ele muda a política para reduzir o preço da gasolina. O que ele faz? Ao invés de rever o PPI, ele mantém o preço na paridade de importação, ele mantém a lógica do lucro astronômico para os acionistas privados, maioria estrangeiros da Petrobras, e o que ele faz? Ele tira o imposto sobre os combustíveis. Eles eram PIS e COFINS. Isso diminui a arrecadação do governo, já que a Petrobras, sob gestão desse governo de extrema-direita, não vai focada no investimento social, diminui mais ainda a arrecadação, e aí coloca que o povo, mais uma vez, pague a conta, porque deixa de receber para poder fazer política social para que mantenha o lucro dos acionistas. Isso, obviamente, é algo que não tinha como durar muito. A gente precisa desse retorno, desses impostos gerados a partir da maior estatal da América Latina para poder tocar investimentos sociais no Brasil. Então, eventualmente, esse recurso tinha que voltar ao Brasil. E ele fez tudo isso tentando vencer a eleição, né? E, felizmente, as pessoas não acreditaram nessa manobra eleitoreira e sabiam que viveram 3 anos de tragédia, de tudo ficando caro, não era porque estava na véspera da eleição que ia baixar, que Bolsonaro tinha mudado a consciência dele sobre o que era o aperreio e a tristeza e a dificuldade da carestia que as pessoas estavam vivendo. Felizmente vencemos essa. Nós vencemos a viver o governo Lula com esse desafio de voltar a fazer com que o resultado das empresas nacionais, o resultado do que é produzido no Brasil vá para o povo brasileiro. E aí tem essa tarefa de voltar à tributação, só que isso deve ser acompanhado da mudança da política de preço. Logo depois da posse já vem a proposta de voltar à tributação, só que como tinha ameaças de golpe, ruídos de que vinham tentativas de golpe, isso foi adiado agora para 1º de março. Depois a gente viu que não era só ruído não, que era muito concreta, tentativa de golpe, tentativa de assassinato do presidente. Tudo que está colocado aí, que a extrema-direita precisa responder por isso e sem anistia dessa vez. Bom, chegou o momento de voltar à tributação sobre os combustíveis, e aí para que isso não pesasse tanto no aumento da gasolina imediato, o governo também elaborou uma política de desconto de 3,9% no preço da gasolina. O aumento no etanol já era irrisório e não houve aumento no diesel nem no gás de cozinha nesse momento. Nos próximos 4 meses vai aumentando a tributação até chegar no patamar onde o governo espera arrecadar 28 bilhões de reais até o final do ano para investir em políticas sociais. Bom, investir em política social todo mundo quer e o Brasil precisa muito. Mas o caminho não precisa ser necessariamente aumentar o preço da gasolina nas bombas. Ainda não foi resolvida a questão central que vem ali desde o governo Temer, que é a política de uma lógica privatista focada no lucro dos acionistas, que tem a ver com o PPI, a política de preço da Petrobras baseada no preço por paridade de importação. É uma demanda dos trabalhadores petroleiros e é uma demanda do povo, dos movimentos sociais, para que a gente consiga ter uma política que não é focada no lucro de acionistas da Petrobras, a maioria estrangeiro. Focada sim numa lógica da Petrobras se fortalecer enquanto empresa pública, focada no interesse público, com capacidade de reinvestimento, tanto na produção como investimentos sociais, investimento em pesquisa e transição, para poder fazer a transição energética. Para isso a gente precisa mudar a política de preço da Petrobras e acabar com o PPI. Isso não é nada fácil, o governo está enfrentando desafios imensos nesse caminho, seja pela lógica da governabilidade nessa frente ampla, que cede ministérios importantes, como o Ministério de Minas e Energia, para setores que não têm esse mesmo interesse nacional de fortalecimento da Petrobras enquanto empresa pública, seja numa lógica de disputa, mais uma tentativa de diálogo com o mercado, que evita desagradar o mercado, por exemplo, e que no fim das contas traz armadilhas muito grandes, porque o mercado sempre vai focar no lucro a curto prazo, né? E seja em questões administrativas mesmo, como a participação dos trabalhadores na Petrobras, como a eleição para o Conselho de Administração, que o governo quase tomou um golpe ali dentro e até adiou a Assembleia agora para abril, para eleger um novo Conselho de Administração e aí sim poder ter mais autonomia para mudar a política de preços e rever, acabar com o PPI, o preço por paridade de importação. Não são todos os setores do governo que estão defendendo isso, inclusive tem setores muito determinantes da ala econômica do governo que estão defendendo a manutenção do PPI. Isso é um equívoco muito grave, porque frustra a capacidade da gente ter autonomia na gestão da Petrobras, da gente ter capacidade de investimento público, capacidade de investimento inclusive em política de transição, e aumenta o custo de vida da população, enfim, é uma medida antipovo, que nós temos que seguir o que os petroleiros, trabalhadores petroleiros estão defendendo, que é sim o fim do PPI e a lógica de uma Petrobras pública, forte, focada no interesse público. Um impacto muito significativo o aumento do preço dos combustíveis. A gente tem mais de 65 milhões de automóveis no Brasil, então isso impacta muito o nosso povo trabalhador. Isso aumenta o custo da passagem de transporte público, isso aumenta o preço do gás de cozinha, isso afeta o preço de toda a cadeia de produção alimentar e distribuição de mercadorias no Brasil, enfim. É um impacto severo sobre a qualidade de vida e a capacidade econômica do Brasil, que precisa, nesse momento,
focar no povo depois de governos que eram antipovo, genocidas e ecocidas. E como parte disso é investir na Petrobras estatal com força, com capacidade de reinvestimento, de melhorias na produção, na pesquisa, mas capacidade de investimento social também e investimento em políticas de transição, porque a Petrobras pública é o único caminho para a transição energética. Depois eu vou aprofundar mais isso em outro vídeo. Estamos num momento de disputa, gente. Enquanto o mercado fica super feliz com a manutenção do PPI, e fica feliz até com a diminuição da popularidade do governo ali, né, aumentando o preço da gasolina, cabe a nós demandarmos uma mudança de verdade dessa política. Tem caminhos para isso. Eu falo de 5 saídas. A primeira é a reversão das políticas privatistas. Temos que desfazer todo o mal que foi feito no último período, principalmente na tentativa de privatização da maior estatal da América Latina. Depois, além de reverter todo o mal que foi causado, nós precisamos investir na Petrobras, com investimento público, com foco no interesse público. A terceira coisa é a Petrobras retomar a vocação de grande investidora nas questões sociais do nosso país. Nós precisamos disso, foi por isso que a Petrobras foi criada há 70 anos atrás, e essa é uma reivindicação que nós precisamos ter muito firme, a Petrobras como um motor da política social no Brasil. A quarta coisa é justamente a Petrobras com capacidade de fazer a transição energética. Isso é pensar estratégia de futuro mesmo, não só futuro da empresa, mas futuro do país e futuro da humanidade também, nesse planeta, que é um planeta em aquecimento, que nós precisamos lidar com isso. A Petrobras tem tudo para investir nisso e ser vanguarda, ser liderança mundial na transição energética, pelas características que o Brasil tem, pelo compromisso que esse governo precisa ter com o meio ambiente. Chegou a hora da Petrobras como grande potência na transição energética. E a quinta coisa que é necessária para a gente conseguir alcançar uma transformação de verdade é o controle social, o controle do povo trabalhador. É fundamental a gente fortalecer a luta dos trabalhadores petroleiros, seguir as suas páginas, colaborar com a luta dessa categoria. E mais ainda, a Petrobras sob controle estatal numa lógica de poder popular mesmo. Isso diz respeito a todo o povo brasileiro e é fundamental que a gente consiga ter uma gestão popular da energia no país, para que assim a gente consiga fazer uma sociedade onde o povo manda e o governo obedece. Então eu fico muito preocupado com o aumento do preço na gasolina. Eu sei que era necessário retomar a tributação nesse momento, mas é mais que necessário ainda a gente rever a política de preço na Petrobras e construir um instrumento de uma Petrobras forte, sob controle social, numa lógica de emancipação de país, de reversão do quadro catastrófico que a gente viveu desde o golpe, mas depois também no governo de extrema-direita do Bolsonaro, e seguir para uma reconstrução de país que passa, sem dúvida nenhuma, pela Petrobras. Nós estamos juntos, grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.